No livro Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, Mário Liverani dedica um espaço significativo à cidade de Mari, situada na atual Síria, para ilustrar um caso emblemático de articulação entre diferentes formas de organização social e econômica no Antigo Oriente Próximo. Mari é apresentada como uma cidade estratégica não apenas por sua localização geográfica às margens do rio Eufrates, mas também por seu papel como mediadora entre dois mundos que, à primeira vista, pareceriam opostos: o mundo dos nômades pastoris e o dos sedentários urbanos. Mari, como pivô entre o nômade e o sedentário, Liverani destaca que Mari ocupava uma posição privilegiada na rede de rotas comerciais e políticas entre a Alta Mesopotâmia e o Oeste Semita. Sua economia e administração se beneficiavam do trânsito de bens e pessoas entre as cidades-estado urbanizadas do sul da Mesopotâmia e os grupos nômades que habitavam as estepes e zonas semiáridas do entorno. A cidade funcionava, portanto, como um ponto de encontro e de negociação entre essas esferas. Do ponto de vista econômico, Mari era um entreposto que ligava as rotas comerciais fluviais do Eufrates às rotas caravaneiras das regiões mais secas. Produtos vindos das áreas urbanizadas, como têxteis, grãos e metais, eram trocados por animais, couro e produtos nômades. Liverani observa que essa relação não era de simples dominação de um grupo sobre o outro, mas de interdependência funcional. A complementaridade entre os dois mundos. Liverani insiste na ideia de complementaridade. Os nômades e os sedentários não viviam em mundos completamente separados ou em conflito permanente. Pelo contrário, seus modos de vida se articulavam de forma dinâmica. Os nômades forneciam bens, transportes e serviços militares, enquanto os sedentários produziam excedentes agrícolas e manufaturas que interessavam aos grupos móveis. Mari era justamente o ponto de convergência dessa complementaridade, uma cidade capaz de compreender, integrar e se beneficiar da lógica de ambos os mundos. Os amorreus e a elite administrativa. Um ponto central da análise de Liverani é o papel dos amorreus, ou amoritas, no contexto de Mari. Longamente associados à ideia de invasores bárbaros da Mesopotâmia urbana, os amorreus são, para Liverani, um exemplo claro da fluidez cultural e social do período. Eles não eram apenas guerreiros tribais vindos do deserto, mas também figuras políticas e administrativas plenamente inseridas nas estruturas estatais das cidades-estado. Em Mari, os amorreus constituíram uma parte significativa da elite governante. Liverani mostra como eles passaram da condição de chefes tribais para a de administradores palacianos, muitas vezes mantendo suas conexões com as tribos nômades. Esse duplo pertencimento dava a eles um papel estratégico na mediação entre os mundos urbano e tribal. A dinastia que governou Mari no tempo do famoso rei Zimri-Lim, por exemplo, era de origem amorita, mas profundamente integrada ao aparato administrativo e cultural mesopotâmico. Assim, em vez de ver os amorreus como elementos dissonantes ou desestabilizadores da ordem urbana, Liverani os apresenta como agentes de integração, cuja presença ajudava a manter o equilíbrio entre cidade e tribo. Sua função administrativa era um sinal de adaptação mútua e de pragmatismo político, tanto por parte dos nômades quanto dos sedentários. Conclusão. A análise de Liverani sobre Mari serve como um microcosmo da complexidade social do Antigo Oriente. Ele nos convida a abandonar visões simplistas de oposição entre o nômade e o sedentário, entre o bárbaro e o civilizado, para adotar uma perspectiva em que esses elementos são vistos como mutuamente dependentes, integrados por meio de instituições políticas flexíveis e de práticas econômicas adaptativas. Mari, nesse sentido, não foi apenas uma cidade, mas um nó de relações interculturais e intersociais, um laboratório da convivência entre modos de vida distintos, mas não excludentes. Você captou bem os termos e conceitos centrais utilizados por Mário Liverani em Antigo Oriente, embora o termo correto seja Malkutum, do acádio, significando literalmente reino ou realeza, mas que pode ser entendido como cidade-estado governada por um palácio. A contraparte tribal é referida como Navum, plural, Navun, designando os grupos tribais, muitas vezes de origem amorita, que orbitavam ao redor dessas cidades ou interagiam com elas de maneira complexa. A relação entre Malkutum e Naun. No plano político, Liverani apresenta a relação entre as cidades palacianas e os grupos tribais Naun
como uma tensão estrutural típica do Antigo Oriente, sobretudo em regiões como a planície do Médio Eufrates, onde os modos de vida sedentário e tribal coexistiam com um alto grau de interdependência, mas também de instabilidade. As cidades palacianas baseavam seu poder em uma administração centralizada na cobrança de tributos, no controle de rotas comerciais e na manutenção de um exército permanente. Já os grupos Nawun, embora muitas vezes integrados em parte ao aparato urbano, como pastores, soldados ou intermediários, também mantinham certa autonomia, tanto cultural quanto militar. O problema surgia quando os interesses dessas esferas colidiam, o que era frequente em períodos de crise climática, declínio comercial ou instabilidade sucessória. A militarização das relações e seus efeitos. Liverani sublinha que, ao longo do século XIX e especialmente no século XVIII, antes da Era Comum, essa relação se deteriorou. As cidades palacianas passaram a adotar uma postura cada vez mais militarizada frente aos grupos tribais, numa tentativa de manter o controle territorial, os tributos e a segurança das rotas comerciais. Esse esforço defensivo e muitas vezes ofensivo levou a campanhas militares constantes contra os Nawun, mas também contra cidades rivais, num ambiente de intensa competição política e econômica. Essa atitude bélica teve custos elevadíssimos: manutenção de exércitos, fortificações, campanhas longas e destrutivas, e, sobretudo, um sistema fiscal pesado que recaía sobre os camponeses e pequenos proprietários. Liverani mostra que isso levou ao colapso gradual da base econômica das cidades palacianas. O campesinato, exaurido por impostos e pela insegurança generalizada, passou a abandonar os campos, seja para buscar proteção em tribos, seja para fugir das áreas de conflito. O despovoamento da planície do Médio Eufrates. Esse processo culminou, segundo Liverani, no despovoamento parcial da planície do Médio Eufrates, por volta do século XVIII antes da Era Comum. Não foi uma catástrofe súbita, mas um processo de esvaziamento gradual, em que muitas aldeias e centros agrícolas foram abandonados, o que comprometeu ainda mais a economia palaciana. As cidades tornaram-se ilhas fortificadas, isoladas em meio a um território pouco produtivo e cada vez mais hostil. Liverani interpreta esse despovoamento como resultado direto do modelo político e militar insustentável adotado pelas Malkutum. Em vez de integrar os Nawun por meio de mecanismos estáveis de mediação e cooperação, as cidades optaram por uma postura de dominação que, no longo prazo, as fragilizou. O custo da violência recaiu sobre os produtores, e sem produção agrícola suficiente, a cidade não podia sustentar nem seu aparato militar, nem sua elite administrativa. Conclusão: a análise de Liverani mostra como os limites do modelo palaciano ficaram evidentes nessa região fronteiriça entre o mundo urbano e o tribal. A política de enfrentamento bélico constante, além de dispendiosa, foi ineficaz para garantir a estabilidade. Ao invés disso, provocou uma crise sistêmica que resultou no colapso demográfico e econômico de uma região antes próspera. Assim, Mari e outras cidades do Médio Eufrates ilustram o fracasso de um modelo político centrado no controle militar, sem a devida integração social e econômica dos grupos tribais. Uma lição que Liverani sugere ser aplicável a outras regiões e períodos do Antigo Oriente Próximo. O reinado de Yadunlim, ou Yakdulim, conforme grafias variantes, sobre a cidade de Mari na primeira metade do século XVIII antes da Era Comum, é um dos períodos mais bem documentados da história do Antigo Oriente, graças a milhares de tabuinhas cuneiformes descobertas em escavações do Palácio Real. Mário Liverani, em Antigo Oriente, analisa com profundidade esse reinado, especialmente no que se refere aos planos político e militar. Yadunlim é retratado como um rei enérgico, mas também como alguém que enfrentou enormes desafios estruturais decorrentes das dinâmicas de fronteira entre o urbano e o tribal, no momento de instabilidade geral da região. Plano político. O projeto de centralização e legitimação, Yadunlim sucedeu seu pai, Yakdunam, e tentou reforçar o poder real sobre um território fragmentado e vulnerável às pressões tribais e às rivalidades interurbanas. Sua política interna visava fortalecer a autoridade palaciana sobre áreas periféricas que frequentemente oscilavam entre a lealdade ao centro urbano e a autonomia tribal. Para isso, ele utilizou estratégias tradicionais de legitimação. A construção de grandes obras públicas, como canais e templos, frequentemente registradas em inscrições reais,
Isso visava reforçar seu papel como rei protetor, agraciado pelos deuses e benfeitor do povo. Campanhas de fundação de cidades ou reconstrução de povoados, muitas vezes em áreas fronteiriças, com o objetivo de reafirmar o controle estatal e assentar populações sob supervisão direta do palácio. Alianças diplomáticas com outras cidades e reinos, como Eshnuna e Yankad, por meio de tratados e casamentos diplomáticos, ainda que de forma instável. Liverani observa, porém, que apesar dessas ações típicas de realeza mesopotâmica, Yadunlim governava um reino que estava longe de ser estável ou coeso. A presença de tribos Navun, especialmente amorreus ainda fortemente ligados a estruturas clânicas, impunha limites ao poder palaciano. O rei de Mari precisava negociar, cooptar ou, muitas vezes, conter militarmente esses grupos. Plano militar, campanhas de contenção e prestígio. Militarmente, o reinado de Yadunlim foi marcado por campanhas constantes, não apenas contra inimigos externos, mas também como forma de afirmação da autoridade real frente aos próprios súditos e rivais locais. Ele liderou expedições contra tribos nômades que ameaçavam as rotas comerciais e os assentamentos agrícolas da planície do Médio Eufrates, sobretudo grupos como os Ben-Simalitas e Yaminu, tribos amorreias que oscilavam entre a colaboração e a rebeldia. Liverani destaca que essas campanhas tinham um duplo propósito: defensivo, no sentido de proteger áreas economicamente vitais, político-ideológico, como forma de reforçar o prestígio real e reafirmar a legitimidade do soberano perante elites locais, templos e aliados estrangeiros. Também houve conflitos com outras cidades-estado, como Terca e Katunan, e choques indiretos com Eshnuna, cuja influência aumentava no norte da Mesopotâmia. Yadunlim tentava preservar a autonomia de Mari em meio a um sistema multipolar e instável, no qual alianças mudavam rapidamente e a guerra era um instrumento frequente de negociação política. A queda e o fim de seu reinado. Apesar dessas tentativas de centralização e controle, o reinado de Yadunlim terminou de forma trágica. Ele foi assassinado em um golpe palaciano, possivelmente instigado por facções internas ou por pressão externa de potências vizinhas como a Shnuna. Liverani ressalta que sua morte evidencia as limitações estruturais do poder real em Mari. Embora o palácio centralizasse o poder administrativo, sua base de apoio era frágil e dividida entre facções urbanas, elites tribais cooptadas e tensões externas constantes. Conclusão: Yadunlim é um exemplo de rei que tentou reconstruir e consolidar um reino instável numa região de fronteira, marcada pela interação e também pelo conflito entre o mundo urbano e o tribal. No plano político, buscou centralização e legitimação; no plano militar, defendeu fronteiras e tentou projetar poder. No entanto, o contexto estrutural de crise, agravado por tensões internas, por rivalidades interurbanas e pela fragilidade econômica, mostrou-se mais forte que seu projeto. A análise de Liverani coloca Yadunlim como símbolo de uma tentativa falha de restaurar o equilíbrio numa ordem política em transição e em declínio no início do século XVIII, antes da Era Comum. O reinado de Shamshi-Adad-Yen, descrito de forma notável nas crônicas dos Epinômios e analisado com profundidade por Mário Liverani em Antigo Oriente, representa um dos exemplos mais sofisticados de tentativa de restauração da tradição imperial mesopotâmica na virada do século XVIII antes da Era Comum. Atuando a partir da cidade de Ekalatum, no Alto Tigre, Shamshi-Adad projetou um sistema de dominação regional que, tanto nos planos político quanto militar, remete diretamente à forma de governança da época acadiana, particularmente sob Sargão e Naram-Sin, mais adaptada às novas condições da Alta Mesopotâmia. Plano político: centralização, controle dinástico e organização administrativa. Shamshi-Adad estabeleceu um reino expansivo e relativamente coeso, que se estendia do norte da Mesopotâmia até o Médio Eufrates, incluindo cidades como Assur, Mari, Terca, Tutul e outras. Seu governo não foi apenas fruto da conquista, mas da construção deliberada de um modelo administrativo que reproduzia em nova escala e sob novas condições elementos do antigo Império Acádio. Entre as principais características políticas do seu governo destacam-se: centralização sob autoridade régia, com forte ênfase na figura do rei como mandatário divino e chefe supremo das decisões políticas e militares.
A retórica real de Shamshi-Adad ecoa a ideologia imperial acadiana, com o rei sendo o eixo do cosmos político. Colocação de seus filhos em posições chaves. Mais famoso do foi instalado como governante em Mari, enquanto Ishmi-Dagan foi nomeado para controlar Ekalatum e o norte. Esse sistema dinástico tinha como objetivo manter o poder na família, garantindo lealdade direta, mas também revelou tensões internas e limites dessa forma de gestão, como Liverani observa nas frequentes cartas de censura de Shamshi-Adad ao comportamento hesitante e fraco de Yasmadu. Sistema de administração provincial com governadores locais, alguns de origem tribal, ou outros burocratas palacianos submetidos a um centro de comando. Havia um aparato de comunicação eficiente, com redes de mensageiros e registros escritos que permitia controle e supervisão, mais uma vez em paralelo com o modelo acádio. Uso político da ideologia religiosa, com deuses como Assur e Haddad sendo apresentados como patronos da expansão e do direito régio. Assim como os reis de Akkad se proclamavam escolhidos de Enlil, Shamshi-Adad usava a religião como legitimador do domínio sobre populações diversas. Plano militar, campanhas ofensivas e estrutura regional de dominação. Militarmente, Shamshi-Adad foi um estrategista habilidoso que combinou conquista militar direta, ocupação estratégica de centros urbanos e alianças políticas com tribos e elites locais. Ele não apenas derrotou adversários importantes, como Yadun Lim de Mari, mas também posicionou suas forças de forma a controlar as rotas comerciais e os pontos de travessia dos grandes rios, especialmente os do Eufrates e Tigre. Suas campanhas tinham objetivos claros: eliminação de potências rivais, como Eshnuna, que também buscava a hegemonia na região, controle de zonas de fronteira, especialmente aquelas entre o mundo sedentário e as áreas tribais. Afirmação simbólica da supremacia régia, como no caso da tomada de templos e submissão de cidades mediante juramentos e oferendas. Ao construir uma rede de cidades subordinadas e pontos fortificados, Shamshi-Adad manteve uma presença armada que permitia intervenção rápida, coleta de tributos e imposição de ordens. Como no modelo acadiano, o exército não era apenas instrumento de defesa, mas o eixo em torno do qual a autoridade estatal se organizava. Acho umas semelhanças com a forma acadiana de governança. Liverani enfatiza que o projeto de Shamshi-Adad não foi uma inovação absoluta, mas uma tentativa consciente de recuperar o ideal imperial de Sargão de Akkad, adaptado ao novo contexto do segundo milênio. As semelhanças mais notáveis incluem caráter multiétnico e multilocal do domínio, com cidades de diversas tradições culturais e linguísticas sob um único soberano, estrutura administrativa hierárquica e centralizada, com delegação de poder a membros da elite ou da família real, uso extensivo da escrita e da burocracia para controle político, como mostram as cartas, listas e registros encontrados. Ritualização do poder régio, com culto à figura do rei e à sua relação privilegiada com os deuses. Ideologia expansionista, onde o poder legítimo se comprova pela conquista e dominação dos outros. Conclusão. O reinado de Shamshi-Adad foi uma das últimas tentativas bem-sucedidas de reconstruir um modelo imperial unificado no norte da Mesopotâmia, inspirando-se no antigo Império de Akkad, mas operando num cenário muito mais fragmentado e instável. Seu domínio combinou força militar, controle administrativo, diplomacia e ideologia, uma engenharia política notável para sua época. No entanto, como também ocorreu com os acadianos, esse projeto revelou sua fragilidade após sua morte. O império rapidamente se fragmentou, Yasma-Adu foi deposto por Zimri-Lim em Mari, e o mapa político da região voltou à multiplicidade de reinos e tribos. Ainda assim, Shamshi-Adad permanece como símbolo de uma visão imperial ambiciosa que ecoou os grandes modelos do passado, deixando marcas profundas na história política do Antigo Oriente. O reinado de Zimri-Lim, rei de Mari, na primeira metade do século XVIII antes da Era Comum, marca a fase final de autonomia política da cidade antes de sua destruição por Hammurabi. Mário Liverani, em Antigo Oriente, analisa esse reinado a partir de uma documentação epistolar extremamente rica, mostrando um soberano politicamente hábil, envolvido em alianças delicadas, confrontos com rivais regionais e constantes desafios internos, especialmente frente às estruturas tribais.
Nos planos político e militar, o reinado de Zimri-Lim é caracterizado pela tentativa de restaurar a força de Mari após o domínio de Shamshi-Adad e pela relação tensa e belicosa com Ishme-Dagan, o filho de Shamshi-Adad que controlava Ekalatum e Assur. Plano político: restauração do poder de Mari e diplomacia tribal. Zimri-Lim chegou ao trono após um período de exílio. Durante o domínio de Shamshi-Adad, Mari havia sido ocupada e entregue a Yasma-Adu. Após a morte deste e a desintegração do sistema de Shamshi-Adad, Zimri-Lim, provavelmente de linhagem real local, retornou com apoio de alianças tribais, especialmente dos Bensimalitas e da poderosa cidade de Ale, Yamkad. Sua ascensão marcou uma restauração do poder mariota com base numa nova rede de alianças e num discurso de legitimidade baseado em raízes locais. Politicamente, seu reinado é caracterizado por reorganização administrativa da cidade-palácio, com ampla documentação sobre burocracia, controle de armazéns, correspondência e nomeações de oficiais. Alianças estratégicas com potências regionais como Yankad e Eshnuna, mediadas muitas vezes por casamentos diplomáticos e intercâmbio de presentes. Gestão delicada das tribos amorreias, que, embora integradas na elite administrativa, como nas tropas e oficiais, mantinham relativa autonomia e podiam se voltar contra o palácio. Zimri-Lim tentou cooptá-las, mas enfrentava constantes deserções e insubordinações. Liverani destaca que o sistema político de Mari, nesse período, estava em equilíbrio instável entre o poder do palácio e a influência das redes tribais, sobretudo nas zonas rurais e rotas comerciais. Plano militar. Conflitos constantes e rivalidade com Ishme-Dagan. Militarmente, o reinado de Zimri-Lim foi marcado por campanhas contínuas, tanto de defesa quanto de afirmação do prestígio real. Ele enfrentava pressões de todos os lados: a leste, o renascente poder de Eshnuna; ao norte, Assur e Ekalatum, sob Ishme-Dagan; ao sul, o crescente poder de Hammurabi. Um dos maiores adversários de Zimri-Lim foi Ishme-Dagan, filho de Shamshi-Adad. Após a morte do pai, Ishme-Dagan manteve o controle sobre partes do antigo reino, especialmente Assur, e passou a hostilizar Mari, que havia se libertado do domínio da família de Shamshi-Adad. A relação entre Zimri-Lim e Ishme-Dagan foi marcada por rivalidade ideológica. Zimri-Lim se via como o restaurador legítimo da realeza de Mari, enquanto Ishme-Dagan se apresentava como o herdeiro do império de Shamshi-Adad. Os dois disputavam não apenas território, mas o direito à hegemonia política sobre a Alta Mesopotâmia. Conflitos de fronteira e guerra aberta, especialmente em regiões entre o Tigre e o Eufrates, onde tribos oscilavam de lado conforme suas conveniências. Disputas por alianças com outros atores importantes, como Yankad, Alepo, Katna e as tribos amorreias. A diplomacia de ambos envolvia a tentativa de isolar o outro e obter supremacia simbólica e política. Zimri-Lim se apresentou como um rei guerreiro, aparecendo em cartas e inscrições como alguém que anda à frente de seus soldados e garante justiça. Sua política militar buscava tanto garantir rotas comerciais, quanto reafirmar sua autoridade perante aliados e vassalos, muitas vezes instáveis. Declínio e fim do reinado. Apesar de seu esforço político e militar, Zimri-Lim não conseguiu manter a estabilidade da região. Com o fortalecimento de Hammurabi da Babilônia, inicialmente seu aliado contra Eshnuna, Mari caiu numa posição vulnerável. Após a derrota de Eshnuna, Hammurabi voltou-se contra Zimri-Lim, conquistou e destruiu Mari por volta de 1750 antes da Era Comum. A destruição não apenas marca o fim do reinado de Zimri-Lim, mas também o colapso do sistema político da Alta Mesopotâmia baseado na aliança entre palácio e tribos. Conclusão. Zimri-Lim representa um rei que tentou, com habilidade, recuperar a força de Mari num cenário político fragmentado. Seu governo combinou diplomacia hábil, uso de redes tribais, propaganda régia e campanhas militares. A rivalidade com Ishme-Dagan de Assur expressa o conflito entre projetos políticos distintos. De um lado, a restauração de uma realeza local e legitimada pelo apoio tribal; de outro, a tentativa de manutenção de um sistema imperial herdado de Shamshi-Adad. No fim, os dois projetos se mostraram frágeis diante da ascensão de poderes mais centralizados e eficientes, como Babilônia sob Hammurabi. A cidade de Marik,
como descrita por Mário Liverani em Antigo Oriente, foi um dos centros político-comerciais mais dinâmicos da Mesopotâmia no início do segundo milênio antes da Era Comum, desempenhando um papel de articulação entre diferentes esferas sociais, culturais e geográficas. Sua história no período é marcada por uma tríade inseparável de guerras, alianças e comércio, que estruturava tanto sua política externa quanto sua organização interna. A partir das fontes administrativas e epistolares descobertas nos arquivos do Palácio Real, Liverani reconstrói esse cenário com grande riqueza interpretativa. Guerras, poder, resistência e instabilidade regional. A vocação beleja de Mari no período amorreu foi central para sua sobrevivência e para sua afirmação como potência. Situada na planície do Médio Eufrates, região de fronteira entre os reinos do norte, como Assur e Eshnuna, e os centros urbanos do sul, como Babilônia e Larsa, Mari estava permanentemente envolvida em conflitos motivados por três fatores principais: controle de rotas comerciais, especialmente aquelas que ligavam o norte da Mesopotâmia às zonas do oeste e do sul, incluindo o Levante e Alta Síria. Conflitos territoriais com potências rivais, como Eshnuna, a leste, e os remanescentes do Império de Shamshi-Adad ao norte. A rivalidade com Ishme-Dagan de Assur é um dos exemplos mais duradouros e intensos, marcada por disputas de fronteira, escaramuças armadas e competição por alianças tribais. Administração das tribos amorreias. Os Naú, cuja mobilidade, autonomia e capacidade militar exigiam do palácio constante negociação e, por vezes, repressão violenta. As guerras não eram apenas confrontos armados. Elas envolviam demonstrações de prestígio régio, juramentos de fidelidade, a destruição de fortalezas e a reconfiguração contínua do mapa de lealdades políticas. Liverani mostra que, sob Zimri-Lim, por exemplo, as campanhas militares tinham como objetivo tanto reafirmar a autoridade do palácio sobre seus próprios territórios, quanto expandir a influência mariota diante da fragmentação deixada pela morte de Shi-Adad. No plano diplomático, Mari funcionava como mediadora entre diversos polos políticos, urbanos, tribais e até mesmo transregionais. Liverani enfatiza que a cidade operava a partir de uma diplomacia ativa e multilateral, pautada por trocas de presentes, casamento entre elites, pactos de não agressão e alianças militares. Entre os principais parceiros destacam-se Yamkhad, Alepo, com quem Mari manteve relações especialmente próximas e estáveis, inclusive através do casamento de Zimri-Lim com uma princesa síria. Katna, Eshnuna e outras cidades do Eufrates e Tigre, com as quais as relações oscilavam entre cooperação e conflito, sempre atravessadas por interesses comerciais e territoriais. Grupos tribais, tanto sedentários quanto nômades, que formavam alianças momentâneas com o palácio em troca de proteção, autonomia ou acesso a bens e rotas comerciais. Essas alianças eram constantemente renovadas, ameaçadas ou violadas conforme o cenário geopolítico se reconfigurava. Liverani destaca que o poder mariota estava sustentado não apenas pela força armada, mas pela capacidade de gerir alianças flexíveis, algo essencial no mundo onde o poder central era sempre precário e sujeito a dissidências internas. Comércio entreposto entre mundos. No campo econômico, Mari floresceu como entreposto comercial entre o mundo sedentário da Mesopotâmia e as redes tribais e transregionais do oeste e do norte. Sua posição à margem do Eufrates a tornava um ponto ideal para o armazenamento, a redistribuição e a vigilância das mercadorias que circulavam pela região. Segundo Liverani, o comércio de Mari envolvia produtos vindos do leste, como o estanho, oriundo das montanhas do Irã, que era redistribuído para o oeste, mercadorias do Levante e da Anatólia, como tecidos finos, azeite, cobre e madeira, que entravam por rotas terrestres e fluviais. Produtos agrícolas locais, como cereais e azeite, organizados sob um sistema palaciano de redistribuição, com armazéns, quotas e tabelas de tributos. Esse sistema econômico se beneficiava tanto da infraestrutura palaciana quanto da participação das tribos amorreias, que muitas vezes atuavam como caravaneiros, guias, protetores de rotas e mediadores entre cidades e regiões desérticas. Liverani sublinha a complementaridade funcional entre o mundo tribal e o urbano, que não deve ser lida como oposição, mas como integração estrutural do sistema mariota. Síntese, o nó do Médio Eufrates. A análise de Mário Liverani mostra que Mari não era apenas um ator passivo
no jogo das potências mesopotâmicas, mas sim um nó articulador, que explorava com grande habilidade sua posição geográfica e social. As guerras garantiam sua defesa e projeção de poder. As alianças estabilizavam relações políticas e criavam redes de confiança, e o comércio sustentava sua economia e ampliava sua influência cultural. Esse modelo, no entanto, era frágil. A tensão permanente entre o palácio e os grupos tribais, a volatilidade das alianças e a concorrência com outras potências, como Babilônia sob Hammurabi, tornavam o equilíbrio difícil de manter. A destruição final de Mari por Hammurabi após um breve período de cooperação simboliza a incapacidade de sustentar esse sistema frente a estruturas mais centralizadas e duráveis. Assim, Mari foi tanto símbolo de integração e articulação, quanto vítima da instabilidade estrutural do sistema político mesopotâmico no início do segundo milênio. Mário Liverani, em Antigo Oriente, descreve Yankad, cuja capital era Alepo, ou Halab, como uma das grandes potências da Síria no início do segundo milênio antes da Era Comum. Embora não a classifique estritamente como proto-assíria, Liverani a analisa como uma cultura amorreia com forte presença urbana e palaciana que se estruturava a partir de formas locais de poder, mas em interação profunda com o mundo mesopotâmico. Yankad era, portanto, um reino sírio-amorreu que desempenhou papel decisivo como ponte entre o Levante, a Alta Mesopotâmia e a Anatólia, tanto no plano político quanto cultural e econômico. Identidade política e estrutura palaciana. Yankad é apresentada por Liverani como uma monarquia amorreia consolidada, com dinastia estável e estrutura palaciana fortemente centralizada. Ao contrário de cidades mais sujeitas à fragmentação tribal, como Mari, Alepo parece ter desenvolvido instituições mais coesas, nas quais o rei exercia controle efetivo sobre o território imediato e sobre uma rede de cidades vassalas, como Alalar e Emar. O rei de Yankad, conforme as fontes de Mari, tinha um alto prestígio diplomático, aparecendo como rei dos amorreus, ou mesmo como árbitro entre disputas. Sua corte era um centro diplomático ativo, cujos laços com Mari se estreitaram especialmente sob o reinado de Zimri-Lim, que se casou com uma princesa de Alepo, uma das alianças mais importantes do período. Relações com o Levante, laços culturais e redes comerciais. Yankad fazia parte do mundo sírio ocidental, culturalmente distinto da Baixa Mesopotâmia, mas integrado a ela por meio da cultura amorreia. A relação com o Levante se dava por várias vias. Proximidade linguística e étnica, pois o grupo dominante era amorreu e compartilhava dialetos. Práticas políticas e religiosas com os outros centros do oeste. Culto aos deuses locais, como Haddad, a divindade da tempestade, que tinha seu centro em Alepo e se tornou um dos deuses mais reverenciados do mundo sírio-mesopotâmico. Liverani destaca que o culto a Haddad de Halab influenciou cidades como Mari e mesmo Assur, através da circulação de sacerdotes e tratados religiosos. Rede comercial ativa, com circulação de produtos típicos do Levante: azeite, vinho, madeira de cedro e bens de luxo, muitos dos quais eram redistribuídos para o interior da Síria e para a Mesopotâmia. Yankad agia como ponte cultural entre as tradições mesopotâmicas e as sírias cananeias, adaptando práticas palacianas e administrativas do sul, mas mantendo ritos e formas locais de poder e religiosidade. Relações com a Anatólia, fluxo de metais e influência indireta. A relação com a Anatólia, especialmente com o mundo hitita e com a região de Kutep e Kanesh, aparece de forma menos direta, mas ainda significativa. Liverani aponta que Yankad participava das rotas de comércio de estanho e tecidos que passavam por Mari e seguiam rumo ao norte. Além disso, havia uma intermediação comercial, com Alepo atuando como entreposto de caravanas que conectavam a Anatólia via norte da Síria aos centros da Mesopotâmia e ao Levante. A presença de emissários e agentes comerciais nos arquivos de Mari demonstra a importância de Yankad como elo nesse circuito. Por volta do século XVII antes da Era Comum, a ascensão dos hititas sob Hattusil-Firminfo e Mursil trouxe pressão militar direta sobre Yankad, que culminou na conquista de Alepo por Mursil I. Essa ofensiva simboliza o colapso de uma das últimas potências amorreias independentes do norte da Síria. Cultura material e simbólica.
Yamkhad, segundo Liverani, também expressava sua posição estratégica através de uma cultura material rica, marcada por arquitetura palaciana monumental em Alepo e Alalak, que seguia padrões sírio-mesopotâmicos, com adaptações locais. Uso intensivo de escrita cuneiforme em acádio, inclusive nas correspondências diplomáticas com Mari e Babilônia, o que demonstra sua inserção cultural na órbita mesopotâmica. Cultura cerimonial sofisticada, com práticas de hospitalidade, dádiva e protocolo diplomático comparáveis às grandes cortes do Eufrates, mas ancoradas em tradições regionais. Conclusão. Yamkhad, na leitura de Liverani, foi uma potência síria amorreia com função de mediação entre os mundos da Mesopotâmia, do Levante e da Anatólia. Sua cultura era marcada por um sincretismo entre práticas locais, como o culto a Haddad e formas político-administrativas de origem mesopotâmica. Alepo, sua capital, foi um polo de diplomacia, comércio e religião, cujo prestígio transbordava para além da Síria. Sua queda frente aos hititas representa não apenas uma derrota militar, mas o fim de um modelo político regional alternativo ao das potências da Babilônia e da Assíria. Mário Liverani, em Antigo Oriente, trata com atenção a presença egípcia incipiente na região do Levante, especialmente entre os anos 2000 e 1800 antes da Era Comum, período que corresponde grosso modo ao Médio Reino Egípcio e à subsequente desagregação do poder central durante o segundo período intermediário. Nesse intervalo, o Egito manteve interações crescentes, embora ainda limitadas e descontínuas, com a Palestina e a Síria Meridional, regiões então marcadas por estruturas políticas locais urbanas e uma população amorreia em constante mobilidade. Contexto político interno egípcio, do Médio Reino à fragmentação. Durante o início deste período, o Egito vivia o auge do Médio Reino, especialmente sob os reinados das dinastias 11 e 12, com centro de poder em Tebas e depois Ititawi. Esse foi um momento de centralização administrativa, expansão agrícola e crescimento demográfico, que também permitiu o desenvolvimento de relações comerciais e diplomáticas com regiões exteriores, inclusive o Levante. Porém, por volta de 1800 antes da Era Comum, o poder egípcio entra em crise, iniciando-se o chamado Segundo Período Intermediário. Esse momento é marcado pela fragmentação do poder central, pela ascensão de dinastias locais no delta do Nilo e pelo colapso da hegemonia dos reis tebanos. É nesse contexto que se insere o fenômeno dos Ixos. Os Ixos, estrangeiros que governaram o Egito a partir do delta. O termo Ixos deriva do egípcio Uqtit, que significa governantes de terras estrangeiras. Liverani explica que esses grupos eram provavelmente de origem semita ocidental, isto é, de origem cananeia, e estabeleceram-se no delta oriental do Nilo, onde fundaram sua capital em Avaris, Tel Daba. Seu domínio é tradicionalmente atribuído à Decimva dinastia, que governou amplas áreas do norte do Egito por cerca de um século. Liverani destaca dois pontos centrais sobre os Ixos. Eles não invadiram o Egito por meio de uma conquista militar organizada a partir do exterior, como a narrativa egípcia posterior sugere, notadamente em Manetão. Mas sim se estabeleceram gradualmente, aproveitando o vácuo de poder e a desarticulação interna egípcia. 2. Eram parte de uma rede populacional já presente no Delta Oriental, composta por migrantes, mercadores e populações semitas vindas do Levante, cuja presença é atestada tanto arqueologicamente quanto linguística e culturalmente. Relações com o Levante, um Egito periférico. Durante o período entre 2000 e 1800 antes da Era Comum, o Egito ainda não exercia domínio político direto sobre o Levante, ao contrário do que ocorreria mais tarde, no Império Novo. No entanto, havia intercâmbios comerciais e diplomáticos, visíveis nas seguintes formas: presença de produtos egípcios em sítios arqueológicos da Palestina, especialmente em Bet-Shan, Tel El Ajul, Jericó, como cerâmicas, escaravelhos e objetos de prestígio. Migração de grupos semitas para o Egito, como trabalhadores, servos e mercadores, documentada em listas egípcias e nos próprios relatos dos Ixos. Influxo de práticas técnico-militares levadinas para o Egito, como o uso do cavalo e do carro de guerra associados ao domínio Ixo, mas que já estavam se difundindo em regiões como a Síria e o norte da Mesopotâmia. A importância geopolítica do Levante para o Egito.
Para Liverani, o Levante funcionava nesse período como uma zona de contato e trânsito, mais do que de dominação direta. O Egito dependia do Levante para obter bens exóticos, como madeira do Líbano, prata da Anatólia e azeite e vinho produzidos em Canaã, controlar rotas comerciais que ligavam o Nilo ao norte da Síria e à Mesopotâmia, monitorar movimentos migratórios e tribais, especialmente com a intensificação da presença amorreia na região. Esse interesse egípcio permaneceria relativamente limitado até que, já no século XVI antes da Era Comum, sob os faraós da 18ª dinastia, o Egito reconquistasse o norte e promovesse sua expansão imperial sobre o Levante, algo que só se tornaria possível com a expulsão dos Hyksos por Ahmose Tent e a fundação do Império Novo. Conclusão, Liverani vê o período entre 2000 e 1800 antes da Era Comum como uma fase de relações indiretas, mas crescentes, entre o Egito e o Levante, marcadas por mobilidade, comércio e migração. A presença dos Hyksos no Egito não representou uma ruptura violenta vinda de fora, mas sim a culminação de um longo processo de integração cultural e demográfica entre o Delta do Nilo e a Palestina. Esse momento de contato precoce lançaria as bases para a dominação egípcia efetiva sobre o Levante nos séculos seguintes, mas ainda sob um quadro de fragilidade interna egípcia e autonomia local levadina.